que é a questão do controle de concorrência e recuperação de falha. Deixa eu colocar aqui para você visualizar. Pronto, tá aí. Controle de concorrência e falhas, tá? A gente vai falar... Controle de concorrência tem a ver com duas pessoas tentando gravar a mesma informação no mesmo momento. Tá? E aí poderia causar um erro aí. E a falha é, uma vez que a informação está guardada no banco e deu algum problema, será que eu consigo recuperar? Então a gente vai falar aqui sobre esses dois assuntos, tá? Então tá lá, controle de concorrência e recuperação de falhas. Esses assuntos, segundo o Date, né, estão bastante interrelacionados, sendo ambos aspectos do tópico mais amplo, chamado de gerenciamento de transação, tá? Vou só marcar aqui para poder riscar. No caso, gerenciamento de transação, tá? Os dois têm a ver com a gerenciamento de transação. E lembra, a transação é o quê? Quando você se conecta com o banco, aí você é a primeira conexão com o banco, depois é que você começa a trocar dados com o banco, né? Informações com o banco. Trocar informação é uma transação. E aí você tem um gerenciamento que gerencia várias transações. No caso, cada transação que você abre com o banco, é aberta uma thread lá no banco para tratar aquele carinha lá, tá? Esses dois assuntos são importantes para a proteção contra perda ou danos dos dados contidos no banco, tá? Fazem parte do gerenciamento de transação, que foi colocado lá, né? Uma transação é definida por Elmasri como um programa em execução em forma que forma uma unidade lógica de processamento no banco, tá? Então, como eu disse para você, tipo uma threadzinha lá rodando lá, né? Tipo, não é uma threadzinha, né? Um pequeno programa rodando em thread lá dentro do banco. Para cada transação que você faz, é instanciada uma nova thread desse cara aí, tá? Controle de concorrência, no caso, tá? Ó, responsável por tratar os problemas que podem acontecer quando transações distintas procuram executar determinada ação no banco. Os erros mais comuns, tá? Que podem acontecer na transação, é isso aqui, ó. Erros que uma transação pode sofrer decorrente da interferência de outras transações. Você vai ter o erro do problema, né? No caso, chama problema, né? Problema da atualização perdida, problema da dependência do commit ou atualização temporária, problema de análise inconsistente, problema de sumário correto. Vamos ver cada um desses problemas, tá? Problema de atualização perdida. O problema ocorre quando duas transações acessam a mesma tupla de forma intercalada, de tal maneira, duas transações, tá? De tal maneira que ambas, aliás, que após as transações serem concluídas, as duplas estão com o valor incorreto. Então vamos lá. Ó, tá aqui o exemplo, tá? Ó, sendo A e B duas transações, vou botar aqui, ó. A e B, tá? Duas transações distintas e X uma tupla, tá? Então tá aqui, X é a tupla. Em um tempo qualquer T1, tá? Vou botar só aqui ó, T1. A transação A faz a leitura da tupla, supondo que a tupla tem o valor 10 aqui, tá? Então A fez a leitura aqui 10, certo? Aqui é o tempo 0, né? O tempo 1 tem 10. Aí faz a leitura da tupla X. No instante T2, tá aqui, eu tenho instante T2, tá? B também lê a tupla. Aí tem o que na tupla no momento? Ó, B vai ler, vai ter 10. Então B leu aqui 10. Então aqui é o tempo T1, T0, T1 e T2, tá? Aí, ó, no instante T3, a transação atualiza o valor da tupla baseado no valor lido no tempo T1. Ele leu o quê? 10. Ele vai aqui no tempo T3, tá? Atualizar. Ele vai pegar 10, subtrair de 2, ó, né? Aí deu 8. Aí faz o quê? Chega aqui e atualiza aqui, ó. No tempo T3, A atualizou esse carinha aqui para 8, tá? No tempo T4, nós temos um outro tempo aqui, ó, T4. A transação B atualiza o valor da tupla baseado no valor lido no tempo T2. Ele leu o quê no tempo T2, ó? Leu 10. Aí ele foi lá e fez o quê? Atualizou. Tinha 10, ele tirou 3, ficou 7, tá? Aí esse 7 vem para cá, ó. Aí não sei se vocês conseguiram perceber que o A tinha 8. Porque foi a transação que ele fez. E o B foi 7. E aí ele acabou perdendo o quê? Acabou perdendo a transação, a atualização feita por A. Tá? É por isso que aqui chama de atualização perdida, porque o A atualizou, mais o valor de B subscreveu o valor de A. Tá certo? Entenderam esse problema aí, gente?
Ficou claro para vocês? Ok, Jefferson, de boa aí, Jefferson? Vai dar certo, Jefferson. No final tu vai dar certo. Mas entendeu aí, né, Jefferson, essa parte de cá? Que ó, A atualizou, mas aí B estava com outra informação lá e subscreveu o valor de A. Né? E o correto aqui seria o quê, né? O correto aqui seria ter 2, 3, 5, né? Ter 5 só aqui como resultado final. Mas na realidade, perdeu o valor de A. Esse é o primeiro problema, tá? O outro problema que nós vamos ter aqui é o problema da dependência do commit, né? O problema da atualização temporária. Esse problema ocorre quando a transação modifica os valores de uma tupla, mas ao concluir a transação, a mesma falha. Uma segunda transação lei modifica o valor da mesma, baseado no valor que ela apresentava entre a atualização e a falha da primeira transação. Então, vamos entender aqui. Ó. Vou tentar desenhar aqui embaixo, tá? Acho que tem mais espaço. Sendo A e B, vou botar aqui, ó. A e B, duas transações e X uma tupla, tá? Uma tupla qualquer, né? No instante T1, esse carinha vai começar com igual a zero, tá? Vou botar aqui para a gente ganhar espaço, né? No instante T1, o que é que acontece? A transação A faz a leitura, então A leu 10. E modifica o valor da tupla, mas não efetiva a modificação. Vocês estão lembrados da história do commit do rollback? Pronto. Ele atualizou, mas não fez o commit, tá? Beleza? Então, ele tirou os dois dele aqui, né? Jogou o que aqui? Jogou 8, ó. Tá? Então, ele atualizou, só não fez o commit ainda, tá? E aqui tem, ó, no instante T3, T2, né? Então, tá no instante T2 aqui, ó. B lê o valor e modificar pela transação. B leu o quê? B leu agora aqui 8, tá? Pela transação e baseado nela efetua uma modificação. Então, tirou 2, ficou 8, agora ele vai tirar 3, ficou o quê? 5. Aí atualizou aqui, ó. B atualizou esse carinha aqui. Tá de boa até agora, né? Tá batendo o lance aí, não é isso? Só que lembra que ele não fez o commit ainda, o A, tá? A transação ainda está em aberto aí. Aí no instante T3, a transação A tenta efetuar a atualização, mas falha. Dessa maneira, a atualização foi feita pela. A atualização feita pela transação B foi mantida, mas baseada no valor que, de certo sentido, nunca existiu. Então, olha só. No instante T3 aqui, o A tenta fazer um commit, dá um problema, então ele faz o quê? Um rollback. Só que ele não tem rollback. Por quê? Porque, na realidade, o 8 aqui, aliás, a transação B, está com um novo valor aqui, ó. Já está com o valor novo. Então, essa transação aqui foi, de certo modo, teve uma dependência aqui de commit, né? Ou seja, esse commit aqui, que ele deu aqui, dependia do commit desse daqui. Só que aí, como não houve esse controle, perdeu lá. Isso aqui acontece pelo quê, né? Lembra da CID. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? Então, esse problema aconteceu porque não existiu isolamento. O que essa transação estava fazendo, essa conseguia ver, e vice-versa, tá? Se tivesse isolamento, a transação B não ia conseguir guardar essa informação, e a gente vai ver por que ela não conseguiria salvar, que esse é um mecanismo que a gente vai apresentar para evitar problemas, tá certo? Tranquilo esse segundo problema aí, gente? Boa, vamos lá. Da análise consistente, o problema sumário incorreto. Tá, ó, esse problema ocorre quando uma transação está aplicando a função de agregação numa soma, por exemplo, de uma coluna, tá? Num atributo de uma relação, no mesmo instante, outra transação está atualizando o mesmo atributo em algumas tuplas da relação. O resultado apresentado pela função agregada será
poderá ser incorreto, pois os valores utilizados pela função agregada podem pertencer a estados diferentes do banco. Lembra, status é toda vez que você muda alguma informação no banco, você está mudando o estado dele, ou status, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma transação aqui, a qualquer. Uma transação B aqui qualquer, tá? Aqui não é mais uma tupla, tá, gente? Aqui eu vou ter várias tuplas aqui, tá? Aí essa primeira tupla aqui tem o valor 10, essa tem 20 e essa tem 5. A IA está fazendo uma soma sobre esses registros aqui, tá? Uma soma, né? Está fazendo a nossa função agregadora de soma, certo? Então foi lá, ó, 10, chegou aqui, ó, 20, aliás, 10 mais 20, lá vai, animal, 30, não é isso? Só que quando ele chegou nesse momento aqui, o B foi lá e alterou esse cara aqui. Era 10, ele lá, não, eu vou alterar esse carinha aqui, vai ser o 5 agora. Deixou ele lá e ele é 5. Tá? E antes de A chegar aqui nesse 5 aqui, chegou lá assim, não, esse caminho aqui é 5, eu vou botar 3. Aí ele botou lá, ó, 30 mais 3, 33. Esse foi o resultado que ele apresentou, mas esse resultado não está correto, porque quando ele começou, o estado era 1, no meio do caminho mudou para um segundo estado, no final já estava no terceiro estado. Então ele tem um resultado de uma função aqui, que na realidade passou resultado de 3 estados diferentes do banco, ou da tabela, né, no caso em particular. Porque, na realidade, ou ele pegava o primeiro estado todinho, que seria 10 mais 20 mais 5, daria 35, ou pegaria o último, ou o estado intermediário aqui, seria 5 mais 20 mais 5, ou pegaria o estado final, que era 5 mais 20 mais 3. Mas não, ele pegou 3 estados diferentes aqui, tá? Isso aí também é um erro de inconsistência, né? Como chama aqui, análise inconsistente. Tranquilo, gente? Esse exemplo aí. Os outros exemplos têm a ver com o mesmo dado que duas pessoas estão tentando modificar. Esse exemplo aqui já tem a ver com a leitura de vários dados de várias tuplas, vários registros, tá certo? O exemplo está aqui, tá? Ó. Sendo A e B duas transações distintas, Y é um atributo que guarda valores monetários de uma relação. A transação A inicia uma soma sobre o atributo Y de todas as tuplas da relação. Após a transação A passar pela tupla X, né, ou seja, nossa primeira tuplazinha lá, a transação B altera o seu valor e antes da transação A passar pela tupla Z, a transação B altera o seu valor. Então foi isso que a gente fez. Ó. O que ele está chamando aqui de tupla X foi essa primeira tupla aqui, ó. Né? Então ele passou por aqui, eu alterei. Só que antes de ele passar por aqui, eu alterei. Então isso aqui seria a tupla Z, né? Então, ó, dessa maneira, o valor somado à transação A está incorreto, uma vez que, ao terminar a soma, a tupla X estará com um valor diferente do utilizado pela transação. Pela transação A, em outras palavras, ao efetuar a soma, a transação A utilizou valores de 2 estados diferentes do banco de dados. Na verdade, seriam 3, né? Tranquilo? E aí nós temos os problemas, tá? E aí, como resolver esses problemas? Utilizando o bloqueio, tá? E aí nós temos 2 tipos de bloqueio. Entendendo esses 2 tipos de bloqueio, está resolvido a nossa vida. Primeiro, então, o que é o bloqueio? Né? O mecanismo de controle que pode resolver o problema com os erros mencionados. Primeiro, o mecanismo de bloqueio só existe se tiver gerenciamento de transação, né? Ou seja, tem o gerenciamento de transação e o gerenciamento de transação garante a CID, tá? A CID é o que? Atomicidade, tá? Ou tudo dá certo ou tudo dá errado. Consistência, que tem a ver com os dados, tá? Isolamento, tá? Quer dizer que o que uma transação faz, a outra não pode ver. E durabilidade. Uma vez que ele fez um come, que é aqui, o rollback, o que ele fez aqui vai ser guardado definitivamente, tá certo? E esse mecanismo de bloqueio é dividido em 2 tipos, o bloqueio exclusivo e compartilhado, tá? Bloqueio exclusivo também chamado bloqueio de gravação, então toda vez que uma tupla for gravar, ele vai usar o bloqueio exclusivo, tá?
Toda vez que ele for gravar alguma informação, eu vou ter o bloqueio de gravação, vou ter um bloqueio exclusivo, tá? No bloqueio exclusivo, só quem tem esse bloqueio exclusivo consegue ler, gravar e fazer qualquer procedimento nele, tá? Então ele tem o bloqueio dele mesmo, tá? Ó, a transação impede qualquer tipo de acesso à tupla bloqueado por parte de outra transação. Então, se A pegar uma tupla X qualquer lá e bloquear ela, tá? A transação B jamais vai conseguir ler aquele, nem mesmo ler, tá? Então tá aqui, ó, sendo A e B duas transações distintas, se no instante T1 a transação A obter o bloqueio exclusivo sobre a tupla X, a transação B terá qualquer tipo de bloqueio negado, enquanto a transação A não liberar o bloqueio exclusivo. Então, a transação A foi lá e fez um bloqueio exclusivo em X. B não vai conseguir chegar aqui, tá? Ele não vai conseguir chegar em X até que o A libere X. Ficou entendido, gente, o que é o bloqueio exclusivo? S para sim, N para não, por favor. Ok, então o bloqueio exclusivo é isso aí. Agora vamos para o bloqueio compartilhado, tá? Enquanto o bloqueio exclusivo tem a ver com gravação, compartilhado tem a ver com leitura, tá? Ó, também chamado de bloqueio de leitura. A transação não impede que outras transações possam ler a tupla, mas não permite que ela seja atualizada. Aí nós temos um outro procedimento, tá? Ó. O A está lendo X, né? A minha tupla X, beleza? Tá tranquilo. O B pode ler a tupla X, o C pode ler a tupla X, tá? Mas o B e o C não pode, de maneira alguma, gravar esse X aqui. Por quê? Porque tá em modo de bloqueio de leitura, tá certo? Então tá aí, ó. Sendo A e B duas transações distintas, se no instante T1 a transação A sendo A e B. Não, porque. Fui beber um golezinho aqui. Sendo A e B duas transações distintas, se no instante T1 a transação A obter o bloqueio compartilhado sobre a tupla X, a transação B poderá obter o mesmo tipo de bloqueio, ou seja, também posso ler. A transação B também pode ler. Mas o bloqueio exclusivo, ó, tá? Eu posso conseguir o bloqueio compartilhado, mas o bloqueio exclusivo será negado enquanto a transação A não liberar o bloqueio compartilhado. Tá certo? Então, enquanto alguém está lendo, você pode ler também. Mas você jamais vai poder atualizar até que o que estiver lendo liberar isso aí. Legal, né? Não? Resolveu nosso problema lá, né? Matou todos os nossos problemas lá de problemas de atualização de dados, tá certo? Mas geramos um segundo problema aí, tá, gente? O segundo problema é esse daqui, ó. Resolve o problema de concorrência entre as transações, mas cria um novo problema, um impasse ou deadlock, né? Aí o que é esse carinha aí? O Date resume ele bem sucintamente, tá aí, ó. Uma situação na qual duas ou mais transações estão em estado de espera simultânea. Então, tá, ó, repetindo o exemplo lá. A tá lendo X, né? E B tá lendo X. Só que tanto A quanto B estão querendo gravar X. Aí fica naquele negócio, lascou, né? Aí quem é que vai gravar X? Aí nós entramos num impasse aí, tá? Chamado também aí, né, de deadlock, né? Beleza, vocês entenderam que o mecanismo é muito bom, mas pode causar esse problema. Os dois estão compartilhados e os dois ao mesmo tempo estão querendo elevar de compartilhado para exclusivo e não consegue, porque um está esperando o outro liberar e fica aquela confusão, tá? Tá aí, ó. Sendo A e B duas transações distintas com bloqueio compartilhado sobre a tupla X, num determinado momento, tanto a transação A quanto a transação B precisam promover o bloqueio de compartilhamento para exclusivo, né? Ou seja, de compartilhar para exclusivo. Nesse caso, a transação fica aguardando a outra, entrando em situação sem solução à vista. Aí tem uma solução, só que a solução era meio complicada, tá? Basicamente é o seguinte, ó, cada
cada transação possui aí a palavra importante é essa aqui, ó, timestamp. O que é timestamp, né? É um códigozinho lá baseado no tempo de existência dela, tá? Então, se a transação, se a, vamos supor, tem um timestamp, e vou botar aqui em milissegundo, tá? Tem um timestamp aqui que entrou tal, a 1.200 milissegundos, tá? E a transação B entrou em um tempo de 1.300 milissegundos, tá? Então, a transação... E aqui eu vou botar uma transação C, só para vocês entenderem, tá? Transação de 1.400. Todas elas estão brigando, estão em um bloqueio compartilhado, querendo eleger para um bloqueio exclusivo. Tá certo? Entendeu até aí a ideia, né? O que acontece? Quando a transação A solicita um bloqueio sobre uma tupla que está bloqueada pela transação B, está aqui, ó. Todas as três estão bloqueadas, tá? Tem duas maneiras de resolver isso, né? A primeira é o wait dia e o outro é o outro wait, né? Então tá lá, ó. A espera se for a mais antiga. A não é mais antiga? É isso? Então ela vai esperar. Nesse primeiro caso aqui, tá? Ela vai esperar. Ela esperando, o que é que ela faz na sequência? Cadê aqui, ó? Caso contrário, ela morre. Ou seja, se A for mais antiga, ela espera. Se ela não for, ela morre, tá? Ou seja, nesse caso aqui, quem é o mais antigo? É B. Se B é mais antigo, B vai ser morto, tá? Morre, tá? Então tá com kill aqui, kill -9 lá, né? Para matar esses dois caras aqui. Então A é mais antiga. Então esse morre. Tá certo? Aí depois que A executar o procedimento dele, esses carinhas voltam novamente, tá? Tranquilo até aí, o primeiro exemplo, isso aqui, esse caso aqui, ó. A outra opção, tá? E aí quem vai resolver qual é a melhor opção é quem desenvolver lá o projeto lá do banco, né? De transação, é isso aqui. A espera se for mais recente. Quem é mais recente nesse caso aqui? Não é A. O mais recente nesse caso aqui é B, ó. Tá? A espera se for mais recente que B, né? Então, B está esperando porque ele é mais recente do que A. Tá certo? Caso contrário, tá? Ele fere B. Então, quem é caso contrário? A, né? Que é a mais antiga, vai ferir B. Então, A, em vez de B se matar, vamos estar assim, né? Em vez de B ser o suicida, na realidade, o A é um assassino, né? Então, vou até mudar aqui, né? Ó. Esses dois aqui foram suicidas, né? Já nesse caso aqui, o A vai ser um assassino aqui, vai assassinar esse e esse de cá, tá? Então, dessa maneira, eu tenho aí o controle de concorrência e resolvo o meu deadlock lá, tá? Então, o primeiro caso, a mais antiga fica e as outras morrem, tá? São canceladas. No outro caso, a mais antiga, a mais nova, fica parada lá e a mais nova vai lá e mata aquelas mais antigas lá, cancela elas, tá? Tranquilo? O detalhe maior é isso aqui, gente. Ó. Se uma transação tiver que ser reiniciada, ela retém o timestamp original. Olha só como é interessante. Por isso que eu botei o C aqui. A tinha um timestamp 1.200, 1.300 para B e 1.400 para C, tá? Se o A matou esses caras aqui, tá? Eles vão voltar depois. Quando eles voltam com o mesmo timestamp, mesmo que depois, por algum motivo, uma transação D entre, ela vai entrar com um timestamp maior, tá? E esse timestamp maior, mesmo que ele queira fazer a mesma coisa, aí agora quem vai mandar no meio de campo aqui, quem vai ser o chefe, vai ser quem? Vai ser B. E aí B vai matar C e vai matar A, né? Ou C e D vai se suicidar, né? E B o B vai matar A e D. Ficou entendido, gente? O timestamp é mantido. Eles morrem, mas quando eles voltam lá, né? Ele ressurge lá, ele ressurge com o mesmo timestamp, tá? Então, o timestamp antigo sempre vai ganhar do mais novo. Ok? E aí, negada? Beleza. Bom, e aí a gente tem as transações, tá? Inclusive, você consegue abrir uma transação. Pode falar, Félix. Inclusive, aquela questão que você estava colocando antes, que é a concorrência, no meu ponto de vista,
é um dos fatores mais importantes de programação, né? Você decidir quem é que você vai derrubar e quem é que você vai manter. Isso, isso. E essa é uma solução bem simples, né? Na verdade, os próprios SEO utilizam uma solução semelhante, né? Aquele negócio lá do. Só que o SEO não usa só timestamp, né? Eles usam também a questão da. Bom, esqueci. Como assim, quem é mais importante, né? A importância do serviço, né? Mas, de uma maneira geral, esse lance do timestamp é genial, na minha opinião, tá? Beleza? E aí, olha só, a gente tem a questão da transação. Toda transação, isso aqui a gente já falou, tá? Mas aqui é só para deixar só uma questão de inicializar a questão de recuperação de falhas, tá? Toda transação é automático quando você abre lá o carinha, mas você pode ter um cara do tipo seguinte: eu abri uma transação e no final fazer um commit ou um rollback, tá? Ou seja, eu posso literalmente inicializar uma transação física, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, eu volto bem ligeirinho para aula, tá? Um exemplo que eu passei recentemente, até guardei, porque foi um exemplo bem claro. Ei, professor, você está falando de transação aí, vai ter aula de sexo, é? Não é não, não é não. O engraçado é que uma vez eu falando, eu prestava serviço para uma prefeitura aí, que eu não vou dizer qual é, né? Aí o cara perguntou um negócio assim: não, cara, o problema aí é a transação do banco. Aí, some, você é doido, homem, falando negócio de transação aqui, homem, pelo amor de Deus, é uma palavra técnica. Bom, gente, vocês estão vendo aí, tá? Aí é um cross table aí que eu tenho que fazer na mão aí para atender uma necessidade lá da UFCA, tá? Na verdade, aqui, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, eu criei um tipo de usuário, um tipo, né? Como fosse uma estrutura, definir quais são os campos, quais são os caras, uma função aqui, tá? Uma história de procedure, né? Uma function aqui, fazendo alguma besteirinha aí. Tem uma segunda function aqui é só consultando ela lá, para ver se estava tudo ok. Tem uma segunda função que utiliza a primeira lá para fazer uma rotação aí dos carinhas lá, inclusive ó, com regex aí, tá? Fazendo a consulta, pegando os dados tudo bonitinho lá. E aí, eu tenho aqui, olha só, interessante, ó, tem um begin work, commit work. Esse begin work, esse commit work é o início de uma transação e o fim de uma transação, tá? O que é legal nisso aqui? O legal é que eu estou colocando esses caras todos eles aqui para executar numa única transação. Porque se eu fizer só assim, eu vou subir aqui, ó. Se eu fizer só isso daqui, ele abre a transação, executa e fecha, tá? Geralmente é isso que acontece nas ferramentas, tanto os front-end quanto também nas ferramentas de acesso ao banco de dados, tá? Aí tem ferramenta que você pode dizer, não, quero inicializar e fechar. Mas se você estiver no front-end, geralmente você vai fazer, para você fazer isso, tem que fazer esse tipo de coisa aqui. Esse daqui é a integração de uma transação. A transação começa aqui e só termina aqui, ó. Tá? E aqui eu estou dizendo que o serviço vai terminar, a atividade vai terminar com o commit, né? Beleza? Vocês entenderam esse lance aí? Então eu abri uma transação e finalizei, tá? É o que ele está dizendo aqui nessa. Vou voltar lá para o slide, tá? O que ele está dizendo aqui, ó. Para ter o controle de transação. Deixa eu ver. Vocês, pronto, então voltaram aí a ver. Para se ter um controle de transação, tá? Você vai ter que. Coloca aqui para ver a cara de vocês, tá? Eu mudei lá. Para ter esse controle de transação. Volta aí, rapaz. Para ter esse controle de transação, aí vocês vão ter recuperação de falha, a gente vai ter que ter um controle sobre o controle de transação, tá? Além de garantir aqueles processos lá tudo, a gente tem que ter esse controle aqui, ó. Eu inicio a transação, vai ter o begin, aí já expliquei para vocês o commit e o rollback, né? O commit deu tudo certo, o rollback devolve tudo, né? Desfaz tudo, tá certo? Beleza? Entendido até aí, né, gente? Não tô vendo a cara de você aqui não, beleza. Alguma dúvida aí? Não tem dúvida não nessa questão aí, né? Beleza, e vai utilizar essa... Como é, Félix? Maior tranquilidade, pode ir. Bom demais, né, não?
A gente vai usar esse cara para recuperar falhas, tá? Do banco, tá? E aí nós vamos ver o quê, ó? As operações podem não ser concretizadas fisicamente no banco, pois o SGBD mantém parte delas no buffer por questões de desempenho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, tá? Você aqui no seu aplicativo tal, aí manda guardar informação no SGBD, tá? Que é o SGBD. O SGBD diz, já guardei. Só que acontece o quê? Por uma questão de desempenho, a gente acabou de ver mais cedo a questão de gerenciamento de disco, né? E o gerenciamento de arquivo. O SGBD, na realidade, deixou, por causa do gerenciamento de arquivo, tá? Ele viu que o disco estava sobrecarregado, o SO está sobrecarregado aqui com o disco, tá? Ele fez o quê? Não, vou guardar aqui, daqui a pouco eu vou lá e guardo fisicamente. Então ele manteve um buffer aqui. Estão entendendo a ideia? Ele manteve um buffer dos dados que estão lá no banco, tá? O problema é justamente esse buffer aqui, tá? Ele faz isso para ganhar desempenho, mas ele está se arriscando, tá? Então tá aqui, ó. Caso ocorra uma falha entre o início e o fim de uma transação ou quando a operação efetivadas ainda estão no buffer, ou seja, embora eu tenha dito que guardei, na verdade não guardei, tá aqui, né? O mecanismo de recuperação deve ser acionado, tá? E aí nós temos que pensar o quê, ó? Dois tipos de falha. Falha local, só afeta a transação em que a falha realmente ocorreu, ou seja, só ocorreu no seu aplicativo. Então, se ocorreu no seu aplicativo, cara, o problema é teu, tá? E tem a falha global, tá? Aí a falha global, essa sim, está ocorrendo lá do lado do servidor, tá? Aí a gente tem que trabalhar, ó, afeta todas as transações de andamento no instante da falha, causando implicações expressivas no sistema como um todo, tá? Essa falha global, ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma falha de sistema ou uma falha de mídia, tá? A falha do sistema afeta todas as transações em andamento, mas não danifica fisicamente o disco. Aí a gente já tem uma solução. O buffer foi perdido, mas nada que estava no disco foi afetado, tá? Já no segundo tipo de falha, não. Danificação física do banco afeta as transações que estavam usando a parte do banco danificado, tá? Então, se esse camaradinha que está usando esse pedaço aqui, esse pedaço foi danificado, meu amigo, aí você perdeu essa informação, tá? É um problema que eu acho que hoje não acontece mais, né? É muito difícil acontecer. No caso, é o cabeçote de leitura, né? Tem um problema no cabeçote de leitura e gravação, tá? Embora que volta e meia aconteça, né? As HDs têm uma vida útil, um dos motivos é o cabeçote de leitura e gravação, né? Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai ver que só tem uma saída, backup, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas agora a gente vai tratar nesse caso aqui, ó. Ajuda, né? Bastante isso aí. Mas nem todo mundo pode ter. Mas, de qualquer maneira, a gente tem esse processo aí. Esse daqui, Félix, né? A gente nem precisa se preocupar com o RAID, tá? Esse daqui. Como é que resolve esse primeiro caso aí, tá? Ó, ponto crítico, né? Perde o conteúdo que está no buffer. Então, se houver falha, eu estou perdendo o que está no buffer, tá? Eu tenho que ter uma maneira de não perder essa informação. Aí tá aí, ó. Ao inicializar o GBD, não saberá em que ponto as transações se encontravam. Se está no buffer lá, está na memória principal, né? Não está na memória secundária, já era. A solução, né? O SGBD deve manter um sistema de log para controlar todas as transações, todas as operações de transações que afetam o valor dos itens do banco. Só o que afeta, as consultas não interessam. Tá? Ele está falando aqui de inserção, alteração e exclusão, tá? O log deve ser mantido em disco para evitar falhas. Então, olha só. A gente está falando o seguinte, o sistema operacional travou. Faz o quê? Tem que reiniciar o desgraçado. O que está na memória, ele foi embora, tá? Mas aí, se eu tiver a informação guardada aqui em disco, tá? Eu consigo recuperar isso. Então, mas tu não disse que guarda no buffer para não guardar no SGBD, né? Para não guardar... cara, porque quando você vai guardar no SGBD, você tem que lembrar que você está gerenciando, entre outras coisas, as integridades dos dados, tá? Atualização de índice, tá? Verificação de informação que não necessariamente são a integração de dados, mas que pode afetar os dados em si. Então, tudo isso tem que ser gerenciado. E aí, em vez de fazer isso, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar simplesmente o script que está chegando no SGBD, né? Então, se o SGBD está aqui, o que ele faz? Chegou o script aqui. Se o script for de mudança de status, ele guarda o script aqui e manda o processo para cá.
tá? Entenderam a ideia do sistema de log? O sistema de log simplesmente pega teu script e joga para cá e depois abre aspas, faz o processamento dele. Então, antes de começar qualquer processamento, ele já guarda a informação no sistema de log. Ficou claro isso aí, gente? Beleza. Então, tudo que for um comando de inserção, se for um insert, um update, um delete, vai estar aqui. Vai estar o comando. Tá? Vai estar o comando na ordem que ele chegou, na sequência que ele chegou, com alguns dados extras, né? De transações e tudo, tá? E aí o banco tenta jogar para lá, tá certo? Aí quando o banco botou uma informação aqui que jogou para lá, tá? Aí ele chega aqui e faz um check. Ele diz, não, até esse ponto aqui eu guardei. Desse ponto aqui para baixo não guardei, tá? Então a informação foi chegando, tal, ele faz, ele diz, agora foi efetivado. Isso aqui foi efetivado, eu guardei. Ele marca um ponto lá, tá? O ponto que o Félix quer, né? Marca um ponto lá. Só que aí continua chegando informação. E aí, quando ele chegou aqui, que guardou essa informação, ele marcou também e continuou chegando informação, tá? Então, o sistema de log serve para isso. Eu vou ter pontos de checagem que vai me dizer se eu guardei já a informação ou não, tá? Tá aí, ó. Deve conter as transações e marcas de checkpoint, foi o que eu acabei de falar. Ele vai ter vários pontos. O que é a marca de checkpoint, né? Ó, gravação física da transação finalizada e que ainda estão no buffer, né? Gravação no log de um registro de checkpoint. Então, olha só, uma vez que eu tenho esse carinha aqui, vamos entender aqui. Eu tenho um checkpoint aqui, ó. Vou tentar fazer de outra maneira aqui, né? Égua, macho. O negócio não ajuda, Félix. Vamos lá. O cabo que é de front-end, macho. Querendo dar uma de back, né? Dar nessa merda aí. Aí, que é de back, querendo dar uma de front-end. Vou usar o traçado normal, tá? Bem retinho, ó. Eita, tentar usar uma régua aqui no meu. Se ajuda. Eita, nós. Nem usando uma régua resolve, macho. Régua. Se eu não fizer isso aqui, vocês não vão entender, não. Pronto. Vamos supor que deu certo, né? Cada carinha desse aqui é um checkpoint, tá, gente? Esse checkpoint já existiu, tá? Esse checkpoint aqui não foi ainda persistido, então ele não existe ainda, tá? O que é que acontece aqui? Olha só. Eu tenho uma transação aqui, ó. Perdão, esse checkpoint já existiu e esse também, tá? São dois checkpoints existentes. Eu tenho essa transação. Eu tenho essa transação aqui, ó. Aqui seria o begin transition, aqui seria o commit ou rollback, tá? Eu tenho essa outra transação aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter uma transação, 2, 3 transações. Certo? Posso ter uma outra aqui, tá? Só para ter esse pontinho aqui para dizer que o professor não errou, né? Isso aqui está no meu sistema de log. Eu tenho um checkpoint aqui e tenho um aqui, tá? Então, vamos entender o que aconteceu. Esse checkpoint aqui, ele literalmente foi guardado as informações aqui, tá? A informação foi aqui, mas ele não aconteceu ainda. Então, esse checkpoint já está ok. Esse daqui seria o próximo ponto de checagem. Então, antes de chegar aqui, o sistema falhou nesse ponto aqui, tá? Falhou antes de chegar nesse checkpoint, tá certo? Todo mundo está entendendo aí a ideia, né? Então, o que acontece, ó? Recuperação baseada no arquivo de log e na marca de checkpoint. Todas as transações que foram concluídas após a marcação do checkpoint devem ser refeitas. Olha só, esse checkpoint foi feito, tá? Essa transação que está aqui, vou botar uma transação aqui bem antes, ó. Não interessa que ela já está guardada, tá? Essa transação aqui, embora tenha sido depois do checkpoint,
mas ela aconteceu antes da queda do sistema, tá? Então, ela vai fazer o quê? Está dizendo aqui, ó. Todas as transações que foram concluídas após a marca de checkpoint devem ser refeitas. Então, essa transação aqui ela vai ser refeita desde o início dela até esse ponto aqui. Ou seja, ela vai ser do begin transition até o final dela, que no caso seria o commit. Tá certo? Esse outro caso aqui, ó, também, porque embora ele tenha sido feito depois, mas ele finalizou aqui, ó, o commit dela, tá? Foi antes de dar o problema aqui, tá? Já essa outra aqui, não. Essa outra, ela transpassou todos os pontos e quando deu a falha, ela não tinha feito o commit ainda, tá? Então, nesse caso aqui, ela vai fazer justamente o oposto, ela vai ser desfeita. Aquela que foi concluída antes da queda do sistema vai ser refeita. Aquela que foi concluída só após, tá? Vai ser desfeita, tá? Então, essa vai ser desfeita. Aqui eu vou ter um rollback, tá? Aqui eu vou ter um rollback, beleza? Essas outras vou ter um commit normal. Então, tá lá. Todas as transações que foram concluídas após a marca de checkpoint devem ser refeitas. Então, foram concluídas aqui. Todas as transações que não foram concluídas após a marca de checkpoint devem ser desfeitas. Não foram concluídas, porque o ponto de checkpoint era aqui, elas não foram concluídas. Teve uma falha aqui. Então, essa não foi concluída, essa não foi concluída. Então, vou ter que desfazer, vou ter que fazer um rollback nela, tá? Todas as alterações que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer o processo inverso desfazendo, tá certo? Aí bota aqui, ó, o item 1 e 2 do protocolo serão sempre acatados, independente da transação terem sido iniciada antes, ó, ou depois do checkpoint, tá? Então, vai ser acatado o item 1 aqui, o item 1 aqui e aqui, porque ela foi antes, e aqui foi depois, mas foi concluída antes do problema. E vai ser acatado o protocolo 2, né? Aqui e aqui, mesmo tendo sido depois, mas nenhuma das duas foi concluída. Ficou entendido, gente, esse pedaço aí? Beleza. E aí, para finalizar, tá? Realmente a gente conseguiu passar em 2 aulas o conteúdo de 4 aulas, né? A questão de falhas de mídia, tá? Só para finalizar aí, a gente já falou sobre isso, tá? Uma vez, o procedimento envolve basicamente a recarga ou restauração do banco de dados a partir de uma cópia do backup. Na sequência, deve usar um sistema de log para refazer as transações que foram efetivadas desde que a cópia do backup foi feita, tá? Então, assim, o que acontece aqui, eu posso tirar um backup na segunda-feira, por exemplo, na sexta-feira, tá? E aí, o resto da semana, que na teoria seria da segunda até a quinta-feira, eu tiro backups incrementais, tá? Ou seja, eu tiro um backupzão full aqui, e aqui eu tiro só os backups das alterações. É como se eu estivesse guardando só os sistemas de log, né? O que a gente já acabou de falar do sistema de logs, né? É como se eu estivesse guardando só os sistemas de logs aqui, ó. Tá? Então, aqui é um backup incremental. Aí, chegou lá na ponta, eu faço o backup grandão de novo. Qual é a vantagem disso, né? Se antes eu chegar aqui, eu tiver que recuperar, por exemplo, deu pau aqui nesse momento, né? Eu faço o quê? Eu recupero um backup grande, que demora mais a ser feito, e aí eu começo a passar os backups incrementais. Pego esse. Qual é a vantagem disso? Eu tenho um backup mais demorado no início, num dia específico, e vários backups mais rápido, até mesmo num dia você pode ter mais de um backup incremental, né? Aí depende da sua estrutura e como você quer trabalhar. Tá certo? E só voltando aqui, falando um pouco de buffers, tá? Eu acho que o Félix ainda trabalha, acho que não, trabalha, né, Félix, com Firebird, não é isso? Eu tive problema com um cliente. Eu tive um problema com o cliente com Firebird, tá? Porque ele colocou o banco de dados numa máquina que travava 2 vezes a cada hora, tá? Pelo menos, né? E aí o que acontecia? Volta e meia estava corrompendo o banco de dados, né? Que o Firebird é um banco de dados de um arquivo só. No caso, você pode até separar, mas usar de um arquivo só, né? Aí volta e meia corrompia, por quê? Porque estava sendo guardada informação lá no buffer, né? E aí, quando o sistema
caía, perdia o bafo. Quando reiniciava, aí a volta de meia, esse camaradinho aqui dava problema, né? Tava recuperando. E aí, isso aqui é uma gravação assíncrona, né? Você tem como colocar, tá? Não sei se o Félix quer saber isso aí, mas quem não sabe fica sabendo agora. Alguns bancos permitem que você não utilize o buffer e guarde direto no disco, tá? Agora, o que acontece? Você perde desempenho. Aí você tem que botar na balança, né? Ganhar desempenho ou ganhar segurança, tá? Se você quer ganhar desempenho, usa o buffer, tá? Que todos os bancos padrão vêm com buffer, né? O Force Writers mesmo. Acho que era esse mesmo o que chamava lá, né? Faz muito tempo também, tá, Félix? Aí tu colocou aí, eu acho que seria isso aí mesmo que eu fiz lá na época, né? Mas você colocando, eu assino embaixo. Tem o buffer aqui, né? E tem o outro aqui. Então, quando você faz a escrita, forçar a escrita, né? Quando você está forçando a escrita, você está perdendo desempenho. Mas aí você não está se preocupando com esse tipo de recuperação aqui, tá? No caso, essa recuperação aqui. Pode falar, Félix. Inclusive, tem alguns professores que tentam passar, você já comentou muito sobre isso, entre a teoria que a gente vê na sala de aula e nos livros e a realidade que a gente enfrenta no mercado, né? Então, isso. Como você acabou de dizer, a gente tinha um cliente que o computador travava 2, 3 vezes por dia. Quer dizer, o cara acaba não querendo ou não podendo investir numa máquina que lhe dê maior segurança para justificar a velocidade do banco de dados. Isso. E é por aí mesmo o caminho, né? Então, o que eu fazia era o seguinte, sabe? Foi para mim, na época, foi até um aprendizado, tá? E aí, bicho, é o seguinte, fui bem claro, né? Foda-se desempenho, né? Como eu tinha sistema meu rodando em vários cantos, sei lá se o sistema do cara lá, que estava lá, por exemplo, na Paraíba, né? Ou lá no Piauí, por exemplo, que eu tinha cliente espalhado aí no Nordeste quase todo na época, sei lá se aquele cara lá tinha uma máquina boa ou ruim, eu passei a fornecer meu banco já todo sem gravar nada no buffer, né? Consequentemente, meu amigo, a quantidade de reclamação diminuiu pra caramba, sabe? Quase não tinha mais reclamação de banco, né? É sempre assim, né? Nunca a culpa é deles, né? Bom, pessoal, com isso daí, tá? Eu acelerei até um pouco hoje, né? Eu botei conteúdo de 2 encontros só, porque, como foi colocado, provavelmente a prova vai ser começa semana que vem, a gente não vai ter mais aula, né? Eu estou colocando isso daí para que acelerei não só por causa do conteúdo da prova, mas que eu acho que é importante vocês, né, que vão trabalhar no mercado, ter essa noção disso aí. E basicamente, se você pegar o que vocês aprenderam no primeiro semestre, no terceiro semestre, né, no terceiro semestre com banco de dados, o que vocês aprenderam aqui no quarto semestre, tá? Vocês devem ter visto aí por baixo, tá? 3 livros. Nada demais, né? Na verdade, vocês viram todo o livro do Elmazro, eu acho que só tem o capítulo lá de Bangkok, que vocês não verem. A edição nova eu não conheço ainda, tá? Mas até a edição antiga, a que eu tenho aqui, só tem um capítulo de Bangkok que vocês não viram, do Elmazro. E também vocês viram um livro que é do Carlos Alberto Reusser lá, que é o do primeiro semestre, praticamente a questão do levantamento banco de dados, como é que diz? Modelo conceitual, modelo lógico, tá? E as criações iniciais das tabelas. Então, essa é a última disciplina de banco, né? Desde dessa grade nova aí, que na realidade o pessoal da grade antiga, semestre passado, foi o último semestre com banco de dados, que na realidade é uma disciplina que, na minha opinião, devia ter sido morta, tá? E com esses 2 conteúdos aí, pessoal, vocês estão literalmente com conteúdo bem abrangente sobre banco de dados, tá? Como eu falei para vocês viram praticamente todo o livro do Elmazro, praticamente todo o livro do Date lá, tá? E também viram o livro completo do Carlos Alberto Reusser lá, que é outra autarquia aí, né? Um brasileiro que tem um bom livro, tá certo? A gente vai se ver provavelmente, não sei, mas acho que sim, dispositivos móveis, né? Semestre que vem, e nessa prova aí que a gente vai ter aí, tá certo, gente?
Então, obrigado a todos que ficaram até agora aí, tá? E boa noite aí, pessoal. Valeu.